pessoal, voltamos com o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo, novamente, né, primeiro podcast do Conselho Regional do país. Bem, pessoal, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, para falar para a gente de um tema muito atual, né, de um tema que está sendo bastante discutido na profissão contábil, que é integridade, transparência e ESG. Está sendo muito discutido na profissão contábil porque nos conselhos regionais de profissão também a gente tem uma imposição por conta do TCU, sabe, Camata, de questões de integridade, né, transparência, todas as políticas de governança. Então o tema é muito pertinente para nós de conselhos regionais de contabilidade e conselhos regionais de uma forma geral. Então, Camata, muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? A gente sabe como que a secretaria consome, né? Queria também aproveitar e dizer que a gente é o primeiro do país, já falei isso esses dias também, então é de muito orgulho para a gente ter um Estado em primeiro lugar, né? Em transparência e um trabalho seu, da sua secretaria, de todo o corpo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, é um assunto, uma pauta que você gosta muito, né? A gente sabe que você gosta muito dessa pauta. E eu queria a gente fazer algumas perguntas, né? Assim, por exemplo, a gente está com um modelo de governança na área pública muito exigente, né? E a nível estadual já é há algum tempo, a nível municipal começando recentemente, e a nível de autarquias públicas, como é o caso do CRC, por exemplo, é algo que já vem há um tempinho também, mas a gente tem muita dificuldade, porque a gente acha muito burocrático, né? Essa coisa toda que a gente não está muito acostumado, até porque nós que fazemos a gestão do órgão somos de área privada. Em maioria, se eu pegar os 27 estados, se tiver 3 de 27, que é da área pública, é muito difícil. Então, por que tem esse processo de integridade e transparência imposto, vamos dizer assim, porque não é opcional, pelos órgãos de controle? Bom, que bom, a gente está falando de valores, né, Carla? Quando a gente fala de transparência e integridade, são valores. A sua pergunta é ótima, assim, é muito bom poder discutir isso aqui em um espaço do Conselho de Contabilidade, que é um parceiro, assim, importante nesse processo de fortalecimento da integridade e da transparência. Se você for ver na iniciativa privada como que funciona a questão da transparência e da integridade, é muito interessante. Tem um estudo que fala que 93% das grandes empresas tem no seu planejamento estratégico, lá naquele campinho dos valores, né, que é o que guia a empresa, tem palavras como transparência e integridade. E isso não é obrigatório para as empresas. Então, uma reflexão primeira é, por que as empresas querem esses valores se elas não são obrigadas a terem, né? E quando a gente transporta isso para o serviço público, para a gestão pública de maneira geral, por que muitas vezes não se quer ter quando é obrigado? É o contrário, né? Então, na iniciativa privada, as empresas querem esses valores de transparência e integridade, e na gestão pública, onde eles são mais importantes ainda, estão na nossa Constituição Federal, né? Muitas vezes o gestor não quer ter quando é obrigatório ter. Então, essa é a primeira reflexão. Mas você falou muito bem, a gente não está no campo do querer ou não do querer, a gente está no campo da obrigação, né? Eu costumo até dizer que transparência, por exemplo, já passou o momento no poder público de você ser transparente porque a lei obriga, né? Isso foi há 10 anos, há 15 anos, a lei de acesso à informação, ela trouxe suas obrigações importantes, quem não cumpriu e vai ser penalizado. A gente está numa nova fase, isso é o que eu defendo, que a gente está na fase de transparência ser entendido não como publicar dados, mas como transformar dados, informações em utilidade na vida das pessoas. E essa tarefa é muito legal de fazer. É difícil, né? É criativa, né? Mas a gente tem exemplos que podem ser dados, né? Hoje a pessoa que abrir, por exemplo, o aplicativo do celular, ela pode baixar um aplicativo chamado Menor Preço Brasil, que é um aplicativo que permite a você fazer consulta dos dados, dos preços de compra dos produtos em tempo real, com base nos dados de nota fiscal, da emissão de cupom fiscal. Então eu posso sair... Todos os estados têm acesso que é automático. Exatamente, que são dados que nunca foram usados para facilitar a vida das pessoas. E agora, se eu tiver que sair daqui e comprar, por exemplo, fralda para o meu filho, eu vou colocar ali fralda, a marca da fralda, e o aplicativo vai me dizer em tempo real qual o supermercado que vendeu aquela fralda no menor preço. Isso significa utilidade para as pessoas. O aplicativo do ônibus, por exemplo, né? Gente, a gente está aprendendo mais uma que não pode contar, já vou anotar aqui de novo. Menor Preço Brasil, baixa e usa. É um aplicativo? Eu saí de uma consulta
consulta médica e meu filho tem que usar um antibiótico, que custa lá R$200. Você vai jogar no Menor Preço Brasil o nome do antibiótico e o Menor Preço Brasil vai falar a loja, não estou falando pesquisa de preço de internet, não, loja física. Você consegue modular a distância de onde você está. Eu quero saber todas as farmácias que venderam antibiótico tal nos últimos X dias no menor valor, dentro de um raio de 1 km, de 5 km de onde eu estou. Com base nos dados das notas fiscais emitidas. São dados gerados pelos órgãos, né? Porque na realidade o órgão informatizou, tem a nota fiscal eletrônica. Isso. E aí, aquele dado não era usado para melhorar a vida de ninguém, aquele dado era guardado, né? Então, assim, essa transição de guardar dados para usar dados é o que o Google faz, por exemplo, é o que as redes sociais fazem, né? Todo mundo sabe que elas usam os nossos dados, né? Basta você consultar qualquer coisa no Google lá, você como vascaína, por exemplo, consulta Vasco da Gama. Branco, mas é corintiana. Aí depois alguém vai usar o seu computador e os anúncios que vão aparecer ali são do Vasco da Gama, você sabe disso, né? Os algoritmos eles vão se moldando e o governo tem que começar a fazer isso, claro, com atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, com atenção à forma como os dados são usados, mas por quê? Pegar essa grande massa de dados que o poder público no mundo inteiro é a entidade que mais tem dados das pessoas, né? E ver de que forma que esses dados podem ser úteis, né? Então, um outro exemplo muito legal é o aplicativo do ônibus que tem aqui no estado, né? O GV Bus. Exatamente, o GV. Ele permite e eu falo porque eu testo e uso, né? Se eu quiser pegar o ônibus aqui na frente agora, eu vou jogar ali o ponto de ônibus com base no mapa que aparece, a linha que eu preciso. Até isso ele te ajuda, ele fala a linha que passa ali. E o aplicativo avisa quando o seu ônibus estiver passando, para você não pegar chuva no ponto. Porque tem a tecnologia do ônibus. E funciona, né? E é telemetrizado. E esse aplicativo ainda permite que você olhe a câmera que tem dentro de ônibus para saber se está vazio ou cheio. Então eu estou aqui, eu não vou nesse porque está cheio. Ele avisa se Você sabe que nem 10% deve saber disso, né? Pouca gente usa, mas existe, não é na Suíça, é no Espírito Santo. Fala se o ônibus que está vindo tem ar-condicionado ou não tem, se tem internet ou não tem. Tem os íconezinhos que mostram tudo isso. Eu vou falar pra minha filha que ela vai começar a pegar. Vamos lá. Eu ensino ela a usar. Não, mas é porque, assim, essa exigência é legal. É por isso que você estava falando aí. Eu participei de uma reunião do Compen, que é lá do pessoal da Findes, né? Que é um grupo de trabalho. E eu estou representando lá o CRC agora, né, nesse grupo. E a primeira coisa que o presidente me pediu foi que a gente solicitasse ao Estado, já que ele... E é muito ligado a isso que você falou. Quais insumos ou produtos são mais vendidos por região, porque eles querem fomentar a maior atração de investimentos para determinadas regiões. Então, eles estavam falando o seguinte, o Estado tem o dado, então a gente sabe da Lei Geral de Produção, ele não precisa me dizer quem está vendendo ou o quê, é só assim, ali em Linhares, por exemplo, a gente vende muito, vou chutar, algodão, então lá o maior consumo está sendo de algodão. Então, para eles poderem trabalhar isso dentro da Federação das Indústrias, de poder utilizar o dado público e levar para as empresas, dizer, olha, aqui nessa região tem uma demanda muito grande por tal coisa, porque tal coisa não tem lá. Então é interessante você falar isso, como realmente a qualidade da informação pode ajudar, né, a própria sociedade a gerar, inclusive, mais renda, né, mais emprego, essa coisa toda. Camata, tem também uma questão relativa ao poder público. Eu vi que o governador acabou de assinar na semana passada, né, isso? O Pacto Global, né? Exato, assinou o pedido de adesão. O pedido de adesão, o Pacto Global. Essa demanda, essa questão da ESG, né? Então, assim, a gente, querendo ou não, também está ligada à transparência, integridade e mais, está ligada a toda a possibilidade que você tem de contribuir. Eu já vi lá na sua secretaria o portal, né? Porque a gente já tem o portal. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Você acha importante, que eu não sei se tem mais algum estado que fez o pedido de adesão, que os estados façam o pedido de adesão, e aí já emendando, o estado consegue atingir todas as 17, ou ele vai, porque tem que escolher 2 linhas, né? Eu não sei se tem de área pública diferente, mas tem que escolher 2 linhas, ou o estado ele vai escolher alguma linha específica, mesmo sendo obrigado 2, mas ele vai atender todas, mesmo não sendo obrigatório. Como que a secretaria vai tratar isso? Como que o governo está vendo isso? Bom, primeiro eu queria dar parabéns por você ter levado essa pauta para o CRC, né?
Então, pra gente ter Foi graças a você isso. A gente se incentivou mutuamente, né? Eu lembro do evento que você fez e a gente estava lá com um palestrante muito bacana, né? Que ele tem conhecimento sobre a parte das normas contábeis do ISD, que é o que tem hoje de mais importante na parte técnica do ISD. Porque senão o ISD, ele seria, né? E para quem não entende, né? Para quem não conhece ainda esse termo, a gente está falando, na verdade, de levar para dentro das empresas, dos governos, a responsabilidade social, ambiental e a boa governança como compromisso, né? Sim. Então é isso. O que o empresário fazia por boa vontade, né, de ajudar a comunidade local, ele vai fazer porque isso gera lucro para ele, né? Então, isso vem, a origem de tudo é o Kofi Annan, quando chegou para um grupo dos maiores CEOs, os maiores dirigentes das instituições financeiras do mundo, e soltou uma frase de efeito, né, há mais de uma década, dizendo para eles o seguinte: olha, o desafio está lançado, ganha quem se importa. Ele usou essa frase em inglês, né? Ou seja, as instituições que vão lucrar nos próximos anos são aquelas que se importam com a comunidade onde elas estão instaladas, aquelas que se importam com a boa governança, porque isso vai gerar lucro. Então, para quem tem dúvida disso, eu gosto sempre de sugerir, tem um documentário no Netflix que é o Queda Livre. Ele explica o que aconteceu com a Boeing, a maior empresa de aviões do mundo, quando saiu uma gestão que era preocupada com pessoas e com segurança, e entrou uma gestão alinhada tão somente ao mercado financeiro para dar lucro. E a Boeing teve maior prejuízo, com 3 quedas de aeronave, por conta de se omitiu, né, uma regra, uma mudança na segurança das aeronaves, não quis treinar pilotos para economizar e causou o maior prejuízo que a indústria da aviação já teve. É o maior ensinamento que tem. Como outros também, né? Como vários outros, né? A gente vê isso no dia a dia. Você vê com médias empresas, né, com pequenas, a falta de preocupação com a governança. E isso dá prejuízo. Então, de lá para cá, esse tema amadureceu muito. E hoje a gente pode afirmar, com base nos maiores fundos de investimento do mundo, que as empresas que estão alinhadas à boa governança, à sustentabilidade, né, e à responsabilidade social são as que mais lucram no mundo. Então, não esse termo ele não é incentivado pelos governos, ele vem de dentro do mercado financeiro, né? Então, porque as pessoas falam assim, isso aí é coisa de governo para ser sustentável. Não é, isso é mercado financeiro. As pessoas não têm o conhecimento e também não estão, as pessoas também, camaradas, não estão muito maduras para poder receber isso, né? Então, a gente ouve muito falar, né, COP27, encontros não sei o que na França e tal, e as pessoas enxergam isso muito longe. Exato. É uma coisa que elas veem só de grandes empresas, só de grandes indústrias que poluem muito, enquanto na realidade não tem nada a ver. Na realidade, qualquer pessoa pode contribuir para esse processo. E aí eu não posso sair daqui sem responder sua pergunta, né? E qual a vantagem que a gente tem nesse processo? Porque, primeiro, assim, qual é o papel dos governos no ISD? Né? Isso não está escrito em lugar nenhum, porque o ISD ele veio do mercado privado. Eu costumo sempre falar nas palestras o seguinte: os governos eles têm a responsabilidade não de aplicar o ISD, não de serem sustentáveis, mas é muito maior. Eles têm a responsabilidade de fomentar, de trazer as pequenas e microempresas para essa realidade, para não ser algo das grandes apenas, né? E os governos têm as tarefas de gerar o incentivo, né? Então, incentivo. Então, quando o governo fala, por exemplo, que uma empresa ela vai ter redução de tributos ou isenção porque ela está financiando o esporte, ela está financiando o esporte, que em tese seria uma tarefa do Estado, mas ela está entrando onde o Estado sabe que ele não consegue entrar. Então é um complemento importante público-privado. Estou deixando de arrecadar por um lado ou repassando parte dessa arrecadação e incentivando. Quer dizer, a empresa está pagando, mas ela está tendo um retorno através de projetos que talvez ela também não buscaria. Mas com o incentivo do Estado ela vai. A gente sabe que estados e municípios têm algumas carências em educação, né? Então por que as grandes empresas não podem de alguma forma gerar projetos de complemento, por exemplo, a grade educacional e entrar nessa área, por exemplo, ajudando, né? Então, assim, os estados, eles têm tarefas muito importantes, mas eles também sabem, estados e municípios, se você perguntar para o prefeito da sua cidade, ele sabe onde que o município não está indo bem e onde ele não consegue ir bem. O empresário pode entrar aí gerando lucro para ele ainda. Então, o ISD, eu costumo resumir da seguinte forma, Carla. 20 anos atrás, o gestor público tinha medo de sentar com o empresário para conversar, porque ele saía daquela reunião e todo mundo ali achar que era uma reunião de uma transação privada, de corrupção. O ISD resolveu esse problema, porque com transparência, com integridade, empresas conversam com governos e geram resultados comuns. E divulgam as reuniões, sai na mídia. Né? Porque antes era assim, o empresário falava assim, meu objetivo é lucro, eu não tenho nada a ver com social.
E o governante falava assim, o governo não tem lucro, como que eu vou conversar com o empresário, né? De repente a pauta social e ambiental e boa governança juntou todo mundo. E é verdade, na reunião que a gente estava semana passada de GTFAS, né, o Elton estava lá, a gente comentando, os auditores fiscais e as entidades empresariais, né, comentando de como que a gente evoluiu nas pautas em reuniões de entidade privada com a Secretaria da Fazenda. E grandes dessas pautas tratam aí de incentivos para poder, essa questão socioambiental, para poder regular melhor, para poder também minimizar os efeitos da distorção, né, que você tem de um setor para o outro, e setores que são concorrentes convergindo para poder a coisa dar certo. Então, você pegar um atacadista e um varejista que tem objetivos totalmente diferentes e que, de repente, se eu mexer na legislação aqui, eu vou prejudicar o de cá, essas pessoas se unindo e indo à Secretaria da Fazenda e falando, olha, a gente precisa de algo, mas não pode ser nem aqui nem aqui. Tem que ser algo que beneficie os dois. Então, isso é legal. Então, antes você tinha um medo de dizer que você estava nessas reuniões. Hoje, a gente tem um órgão construído pelo Estado, né? Então a gente tem um grupo de estudos tributários construído pelo Estado, coordenado por uma instituição, com N instituições junto onde o Estado participa. Então, isso são coisas que você pode, inclusive, divulgar, fazer parte, né, de tudo aquilo. E, assim, no nosso Estado, no dia dessa reunião, eu nem sabia, saiu uma reportagem fora daqui, dizendo que o Espírito Santo é o pioneiro, né, na questão da comunicação com o empresário, é o único, inclusive, nessa questão do programa que a gente tem, esqueci o nome agora, não é o de fiscal, mas ele tem tipo assim, ele tem uma conversa com o empresário, ele não autua de cara. Termo de cooperação. A gente é o único estado que tem termo de cooperação, onde primeiro você faz a notificação, chama o cara para vir, para depois você ir lá e ser autuado e fiscalizado de uma forma mais incisiva. Então, isso também faz parte de uma conversa, né? De a transparência também dessa informação. Camada, bem, você já disse que o ESG não é uma modinha, você falou agorinha. Não, né? Então, não será. Não é e não será uma modinha. Né? E quais seriam as diferenças entre as formas de controle de desvio nas empresas e governos, né? Porque o que acontece? Antes a gente tinha uma situação, depois da legislação a gente tem outra. Como que vai ser isso? Como é que isso está aí dentro das empresas e governo? A gente tem o compliance aí, que também é outro tema que está muito em alta, né? Que é essa questão do controle, dessa questão de você ter formas e métricas de medição, né, de desvio. Como que isso é a nível de governo, né? Como é que estava antes da legislação e hoje? E como é que o Espírito Santo está inserido nisso aí? Eu acho assim, primeiro a gente tem que desmistificar, Carla, que governo é lugar de desvio e iniciativa privada é lugar de excelência. A gente viu, por exemplo, a Operação Lava Jato, goste ou não do que aconteceu ali, a gente tem certeza que as maiores empreiteiras do país tinham um núcleo de corrupção muito grande. Então, assim, significa... Inclusive internamente. Significa que a corrupção está na esfera pública e está na privada, né? Então, a gente tem que tratar, obviamente, de forma criteriosa, mas ela existe nos dois. Agora mesmo, na semana passada, uma das maiores empresas de fertilizante do mundo anunciou que descobriu um rombo milionário nas suas contas. Então, assim, a corrupção está presente em vários ambientes, né? E aí, a partir disso, a gente tem que ser... Eu sou otimista nato, mas realista, né? O Brasil tem, hoje, ótimas legislações de combate à corrupção. Se a gente pegar a lei anticorrupção, a nova lei de licitações, a gente tem instrumentos ali, e a lei de acesso à informação, instrumentos ali que nos colocam no diálogo privado. Dá para sentar em qualquer mesa com grandes empresários, como a gente faz, como a gente vai fazer nessa semana no Dia Internacional contra a Corrupção, em um dos eventos nacionais que a FIND está trazendo para o Espírito Santo, que é o Compliance Across, e a gente vai conversar de igual para igual com os empresários. Por quê? Porque o Espírito Santo é o estado que mais pune empresas por corrupção. E porque a gente sabe que o dever de casa não é continuar punindo todas as empresas por corrupção. É não ter a punição por estar dentro da regra. Né? É chegar para os 40 mil fornecedores do Estado e fazer um diálogo aberto. Falar, olha, o dever de casa de punir está sendo feito, mas o que a gente pode fazer para que você não esteja ali naquela situação futura que vai tirar do sustento dos seus filhos, que vai tirar dos empregados da sua empresa, a possibilidade de continuar atuando. É muito legal isso, porque na realidade é uma outra visão, né, Camada? Que aí, assim, não é se eu vou punir ou não, mas é por que eu tenho que punir se você pode não ser objeto de punição, né? Por que você não faz o seu dever antes, que é seguir a regra do jogo, sem querer você ter desvio? É muito comum na área pública que você falou. Por que a gente tem essa imagem? Porque a gente tem procedimentos igual... eu tenho lido a lei de licitações por causa do CRC, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente eu estou tendo que aprender contabilidade pública. Está sendo muito bom para mim, mas tenho que te confessar que é um desafio, né? E você que
não era secretário antes, né? E se tornou secretário, está como secretário. É muito desafiante você pegar uma realidade muito diferente, porque é uma disputa de preço no negócio eletrônico, que chega a ser... Você sabe que o cara não consegue executar aquilo por aquele valor que ele está ali jogando, mas ele joga já na imaginação de que ele vai aditar 25% depois, porque a lei permite. A lei não tem um entrave para a política de desconto, que na minha visão, desculpa, assim, é um erro. Eu acho que deveria ter, da mesma forma que tem para crescer, deveria ter para reduzir. Então, você pegar, por exemplo, vou te falar agora a gente fez a licitação no início do ano para o chamamento lá de fechamento de gestão. E aí o preço inicial da licitação com os bases dos 3 orçamentos era 170, quem ganhou com 68. Tá na cara que você não vai conseguir executar com 68. Aí você vai para uma reunião com o empresário, e aí eu, que sou empresária, que sou contadora, que sou da área privada, estou lá naquele momento como presidente do CRC. Eu vou levar ela, como é que você me ganha? A primeira pergunta que eu fiz foi, como é que você me ganha algo de 170 alguma coisa por 68? O que você imaginou que você ia conseguir? Não, porque eu imaginei que a gente podia conversar. Não, deixa eu te falar, não tem conversa. Você ganhou, agora você vai ter que fazer. Você vai ter que fornecer o que está lá para ser fornecido, de acordo com a quantidade de horas que tem que ser fornecido, porque não tem outra forma, filho. Não tem, eu não vou reduzir nada para você, eu quero do jeito que está lá. Então, assim, e a gente tem que tomar todo o cuidado e tem que ser muito transparente mesmo, porque até o edital, o CRC, eu não sei se no estado é assim, mas no federal a gente tem que ter termos de referência, tem que ter viabilidade, tem que ter justificativa não só para contratar, mas por que eu não estou contratando do jeito A, do jeito B? Aí tem DFD, que é demanda mínima. Então a gente tem no mínimo uns 8 documentos, um checklist gigantesco para poder botar o edital na rua lá. Vindo da IN05, IN01, do Conselho Federal 8666, que agora é a 13482, acho que é 13482. Então a gente tem uma infinidade de documentos que a gente tem que preparar na federal, que de repente eu olho, por exemplo, da Prefeitura de Vila Velha, né, que é onde eu moro, e fui lá ver para comparar o edital, pô, não tem tudo aquilo que eu tenho lá. Então, é muita coisa, é muita. E a gente, por isso que a gente tem essa impressão, o cara entra na licitação querendo ganhar, mas para já fazer um jeitinho depois. Então, essa quebra de cultura, da questão de achar que no público você vai ter um benefício futuro, é difícil pra caramba. Eu estou vivendo isso no CRC. No CRC, que é desse tamanhinho. Com orçamento anual de 5.800.000. Você imagina a prefeitura, um estado. Então, é muito difícil quem está na frente, porque o cara quer falar com você. Não queria falar com você. Falando, não, você não tem que conversar comigo. Você tem que falar com o gestor do contrato. É com ele que você tem que falar. Você vai lá e execute, filho. Porque você ganhou quantas? Eu estou falando de um orçamento de 5 milhões. Quantas estações a gente teve lá, que lá eu tenho no máximo 40 por ano, que o cara ganhou e depois ele queria conversar com a gente para ver se podia dar um jeito para fazer de outra forma. Não pode, filho. Então você vai lá e desiste do contrato. O cara do transporte ganhou e desistiu do contrato. E assim, por que é importante realmente fazer as punições? Porque eu fui dar uma palestra em Belo Horizonte e um diretor de uma grande empresa de Belo Horizonte falou assim, olha, eu nunca achei que eu ia estar falando o que eu estou falando aqui, mas hoje em dia está muito comum uma forma de atuação de você estudar quem é o seu fornecedor. Isso acontece nas empresas e tem o nome de due diligence, você já deve ter ouvido, que é a diligência de terceiros. Você, vou contratar a empresa, antes de contratar eu quero ver como que ela está no contrato que ela tem com outra empresa, se a sede dela existe. Isso. E aí essa pessoa levantou a mão na palestra e falou assim, queria dizer que a gente tem um fornecedor aqui em Belo Horizonte que ele seria contratado para um contrato de 30 milhões, um grande fornecedor, só que quando a gente foi contratar ele, a gente pesquisou no Google e descobriu que o governo do Espírito Santo puniu ele recentemente, porque ele cometeu irregularidade na licitação e a gente simplesmente não assinou o contrato com ele. Então, você vê... ente privado? Exatamente. Você vê que uma punição realizada no poder público tirou uma grande empresa de uma licitação, de uma compra privada, né? É isso que está cada dia mais comum. E é transparência, né? Exatamente. Está muito ligado à transparência. Camarada, o Espírito Santo, a gente falou, né? Ele assinou agora, né? Então, qual é a expectativa, qual é a intenção do governo em ter assinado? Claro que eu sei que o governador, ele coordena, né, o grupo, né, nível Brasil, né? Ele está na frente, o governador, né? Ele é presidente do consórcio Brasil Verde, que representa todos os estados na Conferência do Clima, que acabou de acontecer.
E aí a assinatura da adesão aconteceu justamente dias antes da ida para a Conferência do Clima. Então a gente já chegou lá com esse compromisso, né? Além de todos os outros compromissos que já tinham sido assumidos pelo governador, como a corrida para o zero, por exemplo, de neutralização de emissão de carbono, né? Por isso esses incentivos, né, da questão das empresas também, a questão da energia também. Eu vi, eu conversando lá na Sectides, né, a gente, por causa do GTFA, a gente tem acesso, e aí o governo tem trabalhado, fez o estudo, né, do Estado, da capacidade que o Estado tem de fornecer energia, da questão solar e eólica, né, então ela trouxe a informação para o pessoal que a gente poderia fornecer, por exemplo, metade do Brasil. Então, quer dizer, por que não tem incentivos nessa área, né? Então, eu participei de um evento também, não sei se você está, mas o evento do IBEF, pelo CRC, e que nesse evento tinha o pessoal da área de indústria, de energia, falando dos incentivos do Espírito Santo, que não eram daqui, mas que estavam vindo para Linhares, estavam vindo para aquela região norte lá. Então, é importante isso, né, para a gente. E eu queria também te fazer a pergunta seguinte, né, se você puder responder... Porque aqui a gente por isso que não sei se foi, pode contar, né? Porque pode contar tudo aqui. Qualquer coisa o Bruno corta depois, né? Assim, bem, você vem da PRF, né? Sou policial rodoviário federal. Policial, não pediu afastamento, oneração, nada disso, né? Estou continua sendo. Para o Estado, emprestado para o Estado. Está emprestado. Como é que foi sair da PRF temporariamente e ser secretário de uma das secretarias de maior importância para o Estado, já que ela trata controle e transparência, né? Ou seja, vai desembocar tudo na sua secretaria para poder levar a público o que está sendo feito, assim como a sua secretaria, me corrija se eu estiver errada, também tem a responsabilidade de acender a luzinha amarela ou vermelha se algo estiver fora da linha da legalidade, da integridade, da transparência. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Mesmo o Estado sendo pequeno, a gente contrata igual qualquer Estado, né? Talvez proporções menores, mas contrata e contrata muito. E a gente está bem financeiramente equilibrado, graças a Deus. Mas como é que foi isso? Para você, né, sair de uma posição, não sei qual era o cargo que você tinha na PRF, se era né, policial mesmo, assim, de ficar lá trabalhando, se era de dentro, se estava ligado a essa área. Como é que foi essa transição para você? Muito bom. Bom, eu primeiro entrei na polícia por gostar, né? Ao sair da faculdade, eu fiz o concurso da polícia por gostar do ambiente policial. E polícia é controle também, né? Então, eu saí de um controle e fui para outro, né? Na polícia, eu ocupei algumas funções que eu achei muito legais, assim, né? A chefia da área de comunicação, dava muita entrevista aqui no Estado, e eu sou instrutor, né, do curso de formação da polícia. Então, praticamente, aí, né, a grande maioria dos policiais que entraram nos últimos anos, eles foram meus alunos na Universidade Nacional da Polícia, da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis, né? Que hoje é a maior e melhor universidade corporativa de polícias da América Latina. Então, assim, é um ambiente de ensino muito bacana. Então, eu adoro a polícia. Um dia eu vou voltar para lá, se Deus quiser. Opa, esse um dia eu já vi que tem novidade. Quem sabe, né? Mas, assim, eu adoro o ambiente. Assim, o ambiente policial é um ambiente de controle também, como eu falei. Agora, estar numa secretaria importante como a de controle e transparência, por que é muito bacana? É porque você passa a influir diretamente na política pública, né? Acho que no fundo todo mundo quer o quê? Tentar ajudar um pouco o lugar onde você mora, né? E isso é ISD, né? Isso é preocupação social e ambiental, é reunir pessoas com um propósito desse, né? E assim, é uma responsabilidade imensa, né? É por isso que a gente estuda tanto, né? Quer estar sempre na crista da onda, né? Quando a gente fala de controle, Carla, e aí já encaminhando aí para o nosso encerramento, que eu sei que se deixar a gente conversa 2 horas, né? Essa conversa é muito boa, mas assim, toda forma de controle ou de transparência, ela acompanha o mundo, né? A gente não podia estar aqui falando sobre controle e achando que auditar um processo é pegar e procurar uma vírgula de erro do gestor, não é isso, né? Controlar é você ser o fiador da entrega da política pública. Um bicho negro para poder botar a culpa, né? É você chegar para o gestor e dizer, olha, se acontecer dessa forma, não vai atender o interesse de quem está lá precisando da escola, né? Se você atuar dessa forma, o remédio não vai chegar na farmácia popular, né? Então, assim, passar
por essa legislação extensa e burocrática que nós temos, que você falou dela aqui. Verdade, mas não é mentira, concorda? E conseguir enxergar a forma de viabilizar a entrega. Então é isso. Só que no mundo que é hoje é totalmente diferente do mundo de poucos anos atrás, né? Esse mundo que sai da pandemia, se Deus quiser a gente está falando de sair da pandemia, né? Esperamos, né? É um mundo que sai... Recentemente? Viajei recentemente. Eu estava em Rondônia semana passada. Você teve que usar máscara já? Já, dentro do avião, horrível, né? Já me dá né? Uma palpitação. Uma palpitação aqui. Então, assim, o mundo que a gente vive é novo. A gente tem que ter uma estratégia muito bem formada, né? A gente está num mundo em que as pessoas daqui a pouquinho já vão usar nanochips de menos de 2 milímetros no corpo para saber se suas condições de saúde estão boas ou não estão, né? A gente está num mundo em que daqui a pouco o seu carro, muito mais do que um carro autônomo... Essas coisas me lembram dos filmes, fico meio... É fatal, vai acontecer. Muito mais do que um carro autônomo, Carla, nós vamos, num compromisso como esse, a gente vai deixar o nosso carro ali fora e ele vai sair para fazer uma corrida de Uber sem a gente para alguém. Daqui a pouco isso vai acontecer. Vai ganhar um dinheirinho enquanto eu estou aqui conversando com você. E qual é a forma de controle que vai nos atender no mundo desse? A gente tem que estudar muito, tem que entender muito, né? O nosso guru da administração, o Peter Drucker, ele fala que a cultura da organização devora a estratégia no café da manhã, ele fala. Se você tiver uma cultura ruim, que você não conseguiu mudar, e mudar a cultura é difícil, essa cultura vai devorar qualquer estratégia que você tenha. Então isso é importante para nós, porque a gente tem que trabalhar com estratégias boas, sólidas, atuais, né? Não adianta... fácil aplicação também, né? Porque não mudar a cultura num país onde você tem apenas 15% da população com curso superior, de 0 a 3% com mestrado e doutorado ou uma formação de pós-graduação, é muito mais difícil. Porque, apesar de acharem que é mais fácil, não é. Então é muito legal o que você está falando, porque na realidade essa mudança de cultura, ela parte primeiro da gente, né? Em exigir o que é certo, né? E da forma correta. Eu estou tão preocupada, às vezes, se ele está entregando a escola, mas nem sei se está tendo aula. O que adianta ter um monte de elefante branco espalhado por aí, igual tem vários estados que é assim, e nem tem aluno. E não adianta ser íntegro sem resultado. Né? Também, né? Então eu queria só para a gente finalizar mesmo, queria aproveitar e comentar sobre isso que você falou, a questão da escola, do remédio. A gente tem um projeto lá no CRC muito legal agora, que é pioneiro também no país, a gente é o único conselho que está fazendo, que é ir nas escolas de ensino médio. Foi um projeto que a gente conseguiu capitanear junto com o Vitor, né, secretário de Educação, que é ir na escola de ensino médio e mostrar para o aluno do ensino médio do 2º e do 3º ano o que é a profissão contábil, quais as linhas, os mercados que ele pode atender na área pública, na área privada, né? De uma forma diferente, né? Com um videozinho, né? Eu estou falando para um menino de 15 anos de idade, então não adianta eu falar técnica para ele que ele não vai entender. E aí eu fui em escolas em Cariacica, fui em escola em Viana, né? E aí quando a gente chega naquele mundo deles, né? E você vê o professor... numa que eu fui, o professor teve que ser mais duro, porque a garotada era mais danada, para você chegar na escola e você ver que a escola está cumprindo horário, você vê o aluno elogiando. Eu cheguei em Viana, cara, fiquei impressionada com a coordenação em Viana, com a organização, com a educação dos alunos, e assim, um mundo que quem está do lado de fora pensa, aquilo ali é uma zona, não ensina, né, e tal, e eu penso diferente, e eu tô indo, o meu objetivo é a escola pública exatamente por a gente pensar diferente. Então você vê o olhinho daquele adolescente, Camata, brilhando quando você está falando de uma outra profissão para ele, e você fazer uma pergunta, o que você vai fazer? E ele já saber o que ele quer fazer, mas também dizer, olha, mas se der errado, eu tenho outro plano. E porque eu fui em Viana uma semana antes do Enem. E aí é diferente. Então, quer dizer, você vê o governo realmente trabalhando e muita gente fala que não. Então, isso é muito ruim. Essa sensação que você falou logo um pouquinho atrás, que as pessoas têm, que o problema está na área pública, a privada talvez seja muito pior. Porque eu tenho um filho que faz direito numa universidade, quase não tem aula. E eu falo com ele, filho, você tem que estudar porque vai ter o exame da ordem. Você não vai passar nessa merda, você vai passar de ano, mas você não vai passar na porra do exame da ordem, você vai poder trabalhar. Então você vê como é que é diferente, né? Esse conflito aí que a gente tem constante. Então, acho muito legal você falar isso, e é muito importante as pessoas saberem que os governos podem e fazem muita coisa, porém às vezes a gente nem utiliza tudo. Eu já peguei remédio para os dois na farmácia popular, porque o remédio era caro pra caramba e todo mundo tem direito, independente da sua classe social. A pessoa fala que não tem o remédio, ela nem foi lá ver se tem. A gente redescobriu o papel do Estado na pandemia, né? Usamos o SUS, né? E isso foi importante. Verdade. Usando o SUS para muita coisa, para fazer os testes, para fazer, né? Então, muito legal isso. Que bom que você falou, a gente fica aqui há horas, né? Mas eu acho que, assim, gente, falar do poder público é muito bom. Em muitas situações eu
Eu tenho gostado muito assim, desse novo de desenho. Acho que todos nós, cidadãos, deveríamos aprender um pouquinho mais sobre tudo isso, transparência, integridade, ESG, né? E fico orgulhosa de nosso estado estar assim, na ponta, despontando, estar à frente, que eu acho que a gente pode ser exemplo para muitos outros, como São Paulo, os maiores, né, Rio de Janeiro. A gente está passando por um momento agora, eu estou na vice-presidência do Conselho Nacional de Controle Interno, né? Então, assim, o Espírito Santo ocupando espaços nacionais. E fazendo exatamente o que você faz, assim, né? Ocupar espaços, né? A gente está fazendo agora um levantamento que nunca foi feito para entender como que é o controle nos municípios. E um dos dados que já sai extraído desse grande levantamento é que só 3% dos municípios têm uma estrutura boa de controle. Inteiro, 3% do Brasil. 5 mil e pouquinho? Então imagina você ter uma empresa, porque cada município é uma grande empresa, e você só 3% dessas empresas terem uma estrutura de controle boa, né? Então isso aí a gente já sabe, é um dado assustador que vai ser publicado recentemente, já dá para antecipar, e isso mostra o tamanho do desafio que a gente tem, né? Que é gerar o quê? O município é onde as pessoas vivem. Como que a gente só tem 3% dos municípios com uma estrutura boa de controle, né? Isso já vai lá para a transparência, vai para o retorno. Olha, Amata, muito obrigada por você estar aqui no nosso Pode Contar, podcast do CRC Espírito Santo. Gente, então acessem nossas redes sociais, curtam aí os nossos podcasts, né? O Instagram, YouTube, nosso Facebook e o site do CRC, que a gente vai colocando todas as novidades para vocês. Obrigada e até a próxima aqui no Pode do CRC, tá? Assim que tiver a novidade, a gente volta. Tá bom.